Vamos ao texto sagrado, Evangelho de Jesus conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, dos versículos 30 ao 44. Trata-se de uma perícope um tanto longa, extensa, eu sei, mas é necessário que a leiamos por completo, por inteiro, para que nós não percamos nenhum detalhe dessa preciosidade de texto. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus que preza por detalhes. E à medida que eu e você vamos mergulhando em cada detalhe desse texto, em cada detalhe dessa passagem bíblica, o Espírito de Deus vai derramando sobre nós, vai derramando sobre a igreja, vai derramando sobre a CCNV, vai derramando sobre a conferência, o favor de Deus, com graça, poder e unção, amém? Vamos ao texto sagrado e assim está escrito: os apóstolos ou discípulos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como também o que tinham ensinado. E ele quem? Jesus, disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. E foram eles a sós num barco, para onde? Para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram, e correram para lá, gente, a pé, correram para lá a pé, e está escrito, de todas as cidades, e ali chegaram ainda primeiro do que aqueles que foram de barco, e se aproximaram deles. E Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já era adiantado, os seus discípulos se aproximaram do mestre e trouxeram uma proposta: mestre, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os, manda a multidão embora, para que eles vão aos campos e aldeias da circunvizinhança e comprem ali pão para si, porque nós não temos o que comer. Ele quem? Jesus, porém, respondendo lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. E eles, quem? Os discípulos disseram-lhe: iremos nós a comprar 200 denários de pão para alimentar toda essa multidão? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, 50 em 50. E tomando ele, quem? Jesus, os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos, para os discípulos repartirem com a multidão. E todos comeram, e todos ficaram fartos. E ainda levantaram do que sobrou 12 cestos cheios, com pedaços de pão e com pedaços de peixe. E os que comeram, os que se fartaram com os pães, eram quase 5.000 homens. Não está escrito aqui, mas sem contar mulheres e crianças. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, Tu és o Rei da glória, Pai. Tu és o todo soberano. E aqui estamos reunidos diante de Ti, como igreja, para ouvir a Tua voz. Fala conosco hoje, Pai, conforme a Tua vontade. Ministra aos nossos corações, porque só o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Assim como nós fizemos no ano passado, repita assim após mim: a partir dessa conferência profética, bate no peito e diga: o meu 2026 também será profético.
Foi só o treinamento, agora mais forte, bem alto, com autoridade para causar impacto no mundo espiritual. A partir dessa conferência profética, o meu 2026 também será profético. Se você crê nessa declaração, se você crê nisso que nós estamos falando, abre a sua boca, solte um glória a Deus e diga: a Deus, eu creio que 2026 será um ano profético. Senhoras e senhores, esse texto agora lido por nós é rotulado e nomeado no mundo inteiro como a primeira multiplicação de pães e peixes, que resultou na inesperada, surpreendente e abundante quantia de 12 cestos cheios. Não por acaso, 12 cestos cheios é o tema central dessa nossa conferência. Mas hoje, e tão somente hoje, eu te convido a olhar para esse texto junto comigo e enxergar nele não apenas o famoso episódio da multiplicação de pães e peixes. A minha proposta é olharmos juntos para esse texto e enxergarmos aqui uma verdadeira escola do discipulado. Sim, uma escola do discipulado, onde o soberano mestre, Senhor Jesus Cristo, se dispôs a ensinar homens simples e normais, naturais, como eu e você, a moverem o sobrenatural através da fé. Quem vem comigo, dê um sinal. Glória a Deus. A primeira informação que o texto nos traz, logo no seu início, no versículo 30, é que os discípulos do Senhor Jesus estavam retornando para o mesmo lugar onde Jesus estava. Guarde muito bem essa informação. Os discípulos estavam retornando. Se o próprio texto dá ênfase ao retorno dos discípulos, torna-se inevitável aqui surgir algumas perguntas, tais como: pastor, os discípulos estavam retornando aonde? Pastor, os discípulos estavam retornando de quê? Redobre sua atenção, olha aqui para mim. O texto, ele deixa claro que os discípulos estavam retornando. Quem é leitor atento da Bíblia sabe, quem já leu o capítulo 6 inteiro de Marcos também sabe, que essa porção, esse enredo que nos é apresentado, do versículo 30 ao 44, trata-se de uma continuidade, é uma continuação, trata-se de uma sequência direta daquilo que aconteceu lá no início desse mesmo capítulo 6. Pastor, o que aconteceu no início do capítulo 6? Eu te lembro. O Senhor Jesus, ele termina o capítulo 5 de Marcos ressuscitando a filha de Jairo. E o mestre adentra ao capítulo 6, está escrito: voltando para a sua terra natal, voltando para a sua própria casa, a saber, Nazaré. E já ali em Nazaré, o mestre começa a ensinar, a pregar e ministrar dentro de uma sinagoga. E tanto eu quanto você sabemos muito bem que quando é Jesus que prega, quando é Jesus que fala, quando é Jesus que toma a palavra, aleluia, o ambiente, o lugar, seja ele qual for, é completamente transformado pelo poder que só a palavra dele tem. E ali na sinagoga do texto não foi diferente. As pessoas ficaram tão admiradas, mas tão admiradas com a forma, o jeito, a maneira do mestre Jesus pregar, que levantaram ali 3 questionamentos. Quantos questionamentos, igreja? 3 questionamentos. O primeiro: de onde vêm essas coisas que ele fala? Aleluia. O segundo: que sabedoria é essa que esse homem tem? O terceiro: como ele faz tais maravilhas com as suas próprias mãos? E aqui eu preciso abrir um parêntese para dizer para você que para mim, isso aqui já era Jesus.
o ungido de Deus, revelando ao mundo, às pessoas, quem ele de fato era. Para mim já era Jesus, o Messias aguardado, revelando às pessoas, ao mundo, o poder que ele de fato tinha. Só que olha que curioso, as mesmas pessoas que o admiraram, também o menosprezaram, tentaram desdenhar dele, dizendo: esse não é o carpinteiro de Nazaré? Esse aí não é aquele o filho de Maria? Esse não é o irmão de Tiago? Jesus então solta ali a famosa frase que eu particularmente amo tanto. A frase que, apesar de ser antiga, e bota antiga nisso, consegue ser extremamente atual. Uma frase, senhoras e senhores, que carrega em si uma mensagem que é válida, é verdadeira e é pertinente até os dias de hoje. Pastor, fiquei curioso. Que frase é essa? Lá vai. Jesus que disse: não existe profeta sem honra, senão na sua própria casa, senão no meio dos seus. Não sou eu que estou dizendo, Jesus que disse: não existe profeta sem honra, senão no seu próprio ambiente. Os versículos 5 e 6 se encarregam de explicar para nós que justamente por isso, Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, mesmo sendo o Rei da Glória, mesmo sendo Cristo, Filho do Deus vivo, não pôde fazer ali na sua terra natal muitos milagres, sinais e maravilhas por causa da incredulidade do povo. Justamente por isso, o mestre precisou percorrer as cidades e aldeias da circunvizinhança, manifestando o poder, a graça, a compaixão, a bondade, a misericórdia que emanavam e transbordavam da presença dele. Alguém pergunta: que é isso? Eu respondo: isso é os meios que o céu usou para o genuíno evangelho de Cristo se espalhar, se espalhar, se espalhar até chegar na nossa vida. Aí quando chega o versículo 7, Jesus chama a si os seus 12, os 12 discípulos, e começa a enviá-los de 2 em 2. Para quê, pastor Mauro? Enviá-los para realizar exatamente a mesma obra que ele, o mestre, realizava. Gente, preste atenção nisso. Discípulos normais e naturais como eu e você, fazendo exatamente as mesmas obras que o mestre também realizava. Os versículos 12 e 13 nos trazem alguns exemplos de que obra era essa. Pregar o evangelho do arrependimento, expulsar os demônios imundos, ungir e curar os enfermos. Eram os discípulos fazendo exatamente aquilo que o mestre também realizava. E aqui eu posso te contar um segredo: os discípulos ainda não sabiam, na verdade, os discípulos sequer imaginavam, mas a essa altura do campeonato, todos eles já estavam devidamente matriculados naquilo que eu chamo de a escola do discipulado de Jesus. A escola do discipulado do mestre. Deixa eu te contar algo forte. A escola do discipulado de Jesus não é sobre o quanto nós acumulamos de conhecimento, não, é sobre o quanto nós nos tornamos parecidos com Ele. Eu vou de novo, eu sei que pode doer, mas cura. Escola do discipulado não é sobre o quanto eu acumulo de conhecimento, não, é sobre o quanto eu me pareço com Ele, o quanto eu me pareço com o mestre, o quanto eu me pareço com Cristo. Uma pausa aqui, um corte, e eu te convido a mergulhar nas minhas reflexões, na coerência dos meus pensamentos. Se Deus lá do céu enxertou no coração do anjo dessa igreja, o nosso pastor, que 2026 deve ser o ano de discipulado, gente, isso é o céu bradando em direção a CCNV, dizendo: é o ano de vocês se tornarem mais parecidos com Cristo. Eu vou de novo, é o ano da CCNV, dos membros da CCNV se tornarem mais parecidos com Cristo. Afinal, a essência do discipulado é formar o caráter dele em nós. Os discípulos não sabiam, mas já estavam numa escola do discipulado. O mestre então coloca diante deles esse cenário. O mestre chama os discípulos para esse cenário. Eles estão ali diante de Jesus, sem saber, mas já inseridos na escola do discipulado. E quando a gente olha que o tempo passa,
nesse interim, o tempo se adianta e a gente percebe que Jesus, ao matricular os seus discípulos naquilo que eu chamo de escola do discipulado, ele segue uma sequência que é muito conhecida nossa aqui da CCNV. Olha isso, gente. Jesus primeiro ele discipula os discípulos, depois ele ama e aperfeiçoa, treina os discípulos. E agora que nós vimos que Jesus estava enviando os discípulos para realizar o serviço, enviando-os para a obra. Eu te pergunto, essa sequência faz você lembrar de alguma coisa? Deixa eu perguntar de novo de uma forma mais clara. Discipular, amar, aperfeiçoar e enviar, essa sequência faz você lembrar de alguma coisa? O tempo passa, nesse interim chega a notícia trágica, o relato trágico da morte de João Batista, nada mais, nada menos do que a voz do que clama no deserto, um primo de primeiro grau do Senhor Jesus. Aí volta a história, no versículo 30, que é o texto básico que nós lemos. O que acontece? A mesma história, o mesmo enredo, a mesma narrativa, lá do início do capítulo continua. Só que continua agora com os discípulos, depois de devidamente discipulados, amados, aperfeiçoados e enviados, a história continua com os discípulos retornando para o mesmo lugar onde Jesus estava. E eles não retornam de mão vazia, eles retornam com uma espécie de um relatório. Está escrito, eles estavam determinados a contar tudo para o mestre, tudo que eles tinham realizado a serviço do reino de Deus. Isso nada mais é do que uma espécie de relatório. E aqui nesse ponto a gente aprende algo extremamente poderoso, algo tremendo. E já que 2026 é o nosso ano do discipulado, anote isso aí na sua Bíblia, anota no seu caderno, anota no seu coração, anota na sua memória para você nunca mais esquecer disso. Se por um lado os livros, eles nos ensinam, os livros acadêmicos nos ensinam que o ciclo do discipulado envolve 3 letras C: conversão, consolidação e capacitação. Por outro lado, esse texto, essa passagem bíblica está nos ensinando hoje que é aquilo que eu chamo de a escola do discipulado, envolve 5 letras R. 1, realização. 2, retorno para o mestre. 3, relatório. 4, repouso. 5, recompensa. Eu vou de novo: realizar, retornar ao mestre, relatório, repouso e recompensa. 1, realização. A realização para mostrar que na escola do discipulado ninguém se forma só com teoria, ninguém se forma só com apostila, manuais. É necessário realizar a obra, é necessário realizar o serviço, colocar a mão na massa. 2, retorno. O retorno é para mostrar para nós que na escola do discipulado de Jesus, nenhum de nós, os discípulos, não somos autossuficientes. Não, muito pelo contrário, nós somos totalmente dependentes dele. Então é necessário retornar ao mestre, porque só na presença do mestre nós seremos reabastecidos para continuar realizando. 3, relatório. O relatório é para mostrar que na escola do discipulado de Jesus, tudo precisa ter contas prestadas. É necessário ter a prestação de contas, é necessário ter transparência em tudo. Nós não damos conta por si só de nada. O mestre precisa saber tudo aquilo que os seus discípulos andam fazendo por aí. Realizar, retornar, relatório. Alguém mais apressado nessa hora já está pensando: pastor, eu sei que os discípulos realizaram, pregando arrependimento, expulsando o demônio e curando os enfermos. Eu sei que os discípulos retornaram para onde o mestre estava. Eu sei também que eles apresentaram um relatório, mas espera aí, está faltando 2 letras R. Pastor, onde está o repouso? Pastor, onde está a recompensa? É justamente por isso que no versículo 31, o Senhor Jesus faz um convite inusitado aos seus discípulos. Qual convite? Vamos ali num lugar deserto. Para quê? Repousar um pouco. Como quem diz assim: chegou a hora de vocês viverem o 4R da escola.
o R do repouso, pela ordem natural das coisas, só após o repouso vocês terão direito à recompensa. Então, no versículo 32, o Senhor Jesus coloca os seus discípulos no barco e navegam juntos, porque discipulado é isso, é relacionamento, é convivência, navegam juntos rumo a um lugar deserto, em busca do tão esperado repouso, em busca da tão esperada recompensa. E é aqui, exatamente nesse ponto, que começa de fato a pregação. É exatamente aqui nesse ponto que nós vamos extrair algo para a nossa edificação, para a edificação da nossa vida, para a edificação da nossa alma. O versículo 33 diz que a multidão, vendo-os partir, Jesus, o mestre, com seus discípulos, eles reconheceram de longe. Gente, está escrito: pasmem as senhoras, pasmem os senhores. A multidão começou a correr a pé e chegou lá do outro lado antes, chegou primeiro, chegou antes daqueles que foram de barco. E nesse momento a gente precisa lembrar que aquele lugar deserto representava repouso e recompensa só para Jesus e seus discípulos. Para a multidão inteira, aquele lugar deserto não passava de apenas mais um lugar deserto. E eu preciso te lembrar que lugar deserto é aquele lugar que não tem recurso. Lugar deserto é aquele lugar que não tem atrativo. Lugar deserto é aquele lugar que não tem conforto. A minha cabeça começou a questionar o que leva a multidão de pessoas a correr a pé, por conta própria, rumo a um lugar deserto. Um lugar sem recurso, um lugar sem atrativo, um lugar sem conforto. Enquanto eu questionava, olhando a palavra, o Espírito de Deus testificava no meu espírito, dizendo: a resposta não está no lugar, a resposta está na presença. Deixa eu traduzir. A resposta que faz uma multidão correr para um lugar deserto, sem ter certeza de nada, não é o lugar em si, não é o lugar deserto, mas é a presença que está naquele lugar. A presença que tem o poder de transformar todo e qualquer lugar deserto em lugar de repouso, em lugar de recompensa. O que atrai a multidão não é o lugar, é a presença. O que atrai a multidão não é a característica do lugar, é a presença daquele lugar. A multidão sabia que aquele lugar, em detrimento de ser um lugar deserto, sem atrativo, sem recurso, sem conforto, era um lugar que tinha a presença de Jesus de Nazaré. Era um lugar que tinha a presença de Jesus de Nazaré, a presença que transforma todo e qualquer lugar deserto em lugar de recompensa. Porque se por um lado o mundo apresenta como recompensa algo chamado pagamento, por outro lado o reino de Deus apresenta como recompensa algo chamado presença. Ninguém entendeu, vou ter que repetir. Gente, o mundo lá fora, o seu patrão, a sua empresa, os seus clientes te apresentam como recompensa dinheiro, pagamento. O céu, o reino nos apresenta como recompensa presença, 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 presença. Então a multidão correu para lá a pé, desesperada e com tanta motivação que chegou lá primeiro, porque eles estavam em busca da presença. E na escola do discipulado a gente aprende que a maior recompensa de todas não é o que nós recebemos de Cristo, mas sim quem nós nos tornamos em Cristo. E a multidão corre em direção ao lugar deserto, porque sabia que lá tinha a presença. A presença que tem o poder de transformar todo e qualquer lugar deserto em lugar de recompensa, a recompensa chamada presença. No versículo 34, quando Jesus sai do barco, já do outro lado ele dá de cara com a multidão que já estava lá o aguardando, o esperando, e está escrito: o mestre teve compaixão deles. Por quê? Porque aos olhos do mestre, aquela multidão inteira era como ovelhas que não têm pastor. Quando o Senhor Jesus faz esse diagnóstico, dizendo que a multidão era como ovelhas que não têm pastor, ele está identificando 4 necessidades naquela multidão. E não era pão, não era peixe.
Primeira necessidade, necessidade de direção espiritual. Segunda necessidade, necessidade de cuidado espiritual. Terceira necessidade, necessidade de proteção espiritual. Quarta necessidade da multidão, necessidade de alimento espiritual. Jesus, quando olha, faz o diagnóstico. Ovelhas que não têm pastor. Eles precisam de direção, precisam de cuidado, precisam de proteção e precisam de alimento espiritual. Nesse momento, o Mestre Jesus vira uma chave e ele ensina aos discípulos, pela sua qualidade própria, pelo seu perfil próprio, por aquilo que ele faz, ensina aos discípulos que na escola do discipulado, mesmo que a nossa recompensa seja importante, cuidar da necessidade espiritual básica da ovelha continua sendo prioridade. Por mais que o nosso repouso, a nossa recompensa seja extremamente importante para nós, cuidar daqueles que estão perdidos, desorientados, necessitados, continua sendo prioridade. Então o mestre coloca o plano inicial de lado e vai ali fornecer o cuidado espiritual necessário, a direção espiritual necessária, a proteção espiritual necessária. Ele vai ali fornecer o alimento espiritual necessário. Isso leva tempo, não foi rápido, até porque precisa de um tempo. Para exercer esse pastoreio, o Senhor Jesus demandou um certo tempo. Tanto é assim que o versículo 35 diz que a hora passou, o dia ficou avançado. A hora passou, o dia ficou avançado e surgiu ali um grande problema. Qual o problema? Um cenário contrário, um cenário de dificuldade, de adversidade. Qual o cenário? Não temos comida para alimentar toda essa multidão. Não temos alimento suficiente para alimentar quase 5.000 homens. Se contar mulheres e crianças, daí por baixo mais de 12.000 pessoas. Naquela época casava-se muito cedo e tinham-se mais de 2 filhos. Então por baixo aí, mais de 12.000 pessoas. Os discípulos chegam diante daquela situação, no versículo 36, diante de um cenário contrário, com dificuldade, com adversidade, e apresentam uma proposta para o mestre. Mestre, manda a multidão embora. Está tarde, não temos o que comer. Cada um por si agora, que eles vão comprar alimento para si. Isso no 36. Mas no 37 o Senhor Jesus vem com uma contraproposta. Ele diz: dai-lhes vós mesmo de comer. Eu vou repetir. Se no versículo 36 os discípulos apresentam a proposta de dispensar o povo e mandar o povo embora, no 37 a contraproposta do mestre é: dai-lhes vós mesmos de comer. Pastor, o que é isso? Isso é Jesus fazendo lá atrás com os discípulos o mesmo que ele faz com cada um de nós aqui nos dias de hoje. Ensinando diante de um cenário contrário, de adversidade, um cenário de dificuldade, ensinando a matéria mais importante da escola do discipulado. Você perceba que até aqui os discípulos já tinham aprendido a pregar arrependimento, já tinham aprendido a expulsar demônios, já tinham aprendido a curar os enfermos, e agora, diante da dificuldade, diante da adversidade, diante do contrário, era o momento ideal, oportuno, era a oportunidade de ouro para ensinar para os discípulos a matéria mais importante da escola do discipulado. Qual, pastor? Aprender a mover o sobrenatural, usando apenas a fé. Mover o sobrenatural de Deus através da fé. É por isso que o mestre disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos de um lado: mestre, manda a multidão embora, não temos comida. Jesus do outro lado diz: chegou a hora de vocês aprenderem a mover o sobrenatural através da fé. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos de um lado diziam: mestre, onde compraremos pão para toda essa gente? Do outro lado o mestre dizia: chegou a hora de vocês aprenderem a mover o sobrenatural através da fé. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mestre, nem 200 dinheiro de pão, nem 200 denários de pão seria suficiente. O mestre só olha e diz: chegou a hora de vocês aprenderem a mover o sobrenatural através da fé. Dai-lhes vós mesmos de comer. Como o mestre percebe que os discípulos não sabiam nem por onde começar,
no versículo 38, ele decide subir o nível dessa aula prática. Ele eleva essa aula prática ao nível, ao patamar mais elevado. O mestre olha para os discípulos e diz: quantos pães tendes? Jesus não podia fazer aquelas pedras se transformar em pão? Podia. Jesus não podia fazer pão cair do céu, como já havia acontecido no deserto com o povo de Israel? É claro que podia. Jesus não podia fazer o pão simplesmente aparecer do nada? É óbvio que podia, mas na escola do discipulado funciona assim. Primeiro o discípulo entrega tudo aquilo que ele tem, se ele de fato quer ver o sobrenatural de Deus acontecer. Primeiro o discípulo entrega tudo que ele tem, mesmo que seja pouco, e deixa aquele que é especialista em transformar o pouco em muito, deixa aquele que é especialista em transformar um pouco em mais que suficiente. Deixa o especialista em milagre fazer aquilo que é pouco se transformar em abundante. A pergunta que o céu faz para mim hoje, a pergunta que o céu faz para você, você está disposto a entregar o seu tudo nas mãos do mestre para ver o sobrenatural de Deus acontecer? Você está disposto a entregar seu tudo nas mãos do mestre só para ver o sobrenatural de Deus acontecer? Mas a minha fé é pouca, entrega na mão dele. Mas a minha renúncia é pouca, é pequena, entrega a tua renúncia nas mãos dele. Mas meu padrão de santidade é pouco, entrega nas mãos dele. Minha vida de oração é pouca, entrega esse pouquinho nas mãos dele. Que ele é especialista em transformar o pouco em muito, mas para isso precisamos exercer a nossa fé. Usa da tua fé, entrega o seu pouco nas mãos do mestre, que ele está pronto para fazer o milagre. Quando Jesus pergunta: quantos pães tendes? Alguém lá atrás responde: 5 pães e 2 peixes. O mestre pensou: uau, já tenho tudo que eu preciso. Apareceu alguém disposto a entregar tudo que tinha, só para ver o sobrenatural acontecer. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então manda todos se assentarem em grupos, se assentarem em pequenos grupos, se assentarem em grupos de conexão, se assentarem em connection group. Está entendendo? Jesus manda todos se assentarem em pequenos grupos. Aleluia. Eu poderia aplicar isso aqui dizendo para você que Jesus não faz o sobrenatural acontecer em ambiente desorganizado. É verdade, mas hoje eu não quero usar isso para falar contigo. Eu poderia aplicar isso aqui dizendo para você que Jesus não faz o sobrenatural acontecer em ambiente de confusão, de oba-oba. É verdade, mas hoje eu não quero usar isso para falar contigo. Hoje o Espírito Santo de Deus me impulsiona a aplicar isso aqui te dizendo 2 coisas. Esse assentar em grupos era o momento do repouso. O 4º R da escola do discipulado: o repouso que precede a recompensa. Segundo, isso aqui é uma transcrição prática daquilo que está escrito no Salmo 23. Quem aí lembra do que está escrito no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Numa versão melhor, de nada eu terei falta. Eu preciso te lembrar que o Senhor Jesus diagnosticou a multidão como ovelhas que não têm pastor. O Salmo 23 diz: o Senhor é o pastor. Lá em Marcos capítulo 6, estava faltando tudo: tempo, alimento, recurso. O Salmo 23 diz: de nada terei falta. O verso 2 do Salmo 23 diz: deitar-me faz em verdes pastos. Em Marcos capítulo 6, o que Jesus fez? Mandou todos se assentarem em relva verde, se assentarem em verdes pastos. Olha aqui para mim. O quadro que nós vemos no Salmo 23 é um quadro de um pastor que cuida, dá direção, protege e alimenta as suas ovelhas. O quadro que nós vemos aqui em Marcos capítulo 6 é um quadro que nós vemos o nosso sumo pastor cuidando, alimentando, protegendo e cuidando das suas ovelhas. Levante sua mão direita para receber uma palavra que vai nortear o teu ano de 2026. Deixa Jesus ser o pastor da tua vida. Eu vou de novo: deixa Jesus ser o pastor da tua casa. Deixa Jesus ser o pastor da tua vida. Porque quando Ele é o nosso pastor, o cenário pode ser contrário. O lugar pode ser deserto, pode estar faltando recurso, pode não ter atratividade, mas de uma coisa eu sei, não vai faltar direção, não vai faltar cuidado, não vai faltar proteção,
não vai faltar alimento, porque está escrito que quando Ele é o nosso pastor, nada nos falta, nada nos falta, nada nos falta. Jesus quer ser o pastor da tua vida, não só de um pedacinho dela, mas por completo, por inteiro, porque quando Ele é o pastor, de nada nós sentimos falta. Aleluia. Salmo de número 23 diante dos nossos olhos, acontecendo na prática. Aí quando chega ao versículo 41, acontece algo lindo. O Senhor Jesus, sabendo que os discípulos não iam dar conta de fazer por conta própria, Ele toma nas mãos os 5 pães. Ele eleva não os pães dos olhos aos céus. Ele abençoa os pães, dá os pães aos discípulos, para os discípulos distribuírem à multidão. Eu sei, ficou complicado, vou traduzir. São 5 ações do mestre, 5 verbos de ação do mestre, para proporcionar uma ação dos discípulos. 1, Jesus tomou os pães. 2, Jesus ergueu os olhos aos céus. 3, Jesus abençoou os pães. 4, Jesus deu o pão aos discípulos. Para quê? Para os discípulos repartirem o pão com a multidão. Percebe uma coisa? Quem repartiu com a multidão não foi Jesus. Quem repartiu com a multidão foi os discípulos. Eu vou de novo. Quem repartiu o milagre com a multidão não foi Jesus. Quem repartiu o milagre com a multidão foi os discípulos. E sabe qual a boa notícia que eu trago para você? Sabe qual é a boa nova que eu trago para a sua vida? É exatamente isso que Jesus quer fazer com cada um de nós em 2026. Nos tirar da condição de espectador do milagre, espectador do sobrenatural, e nos promover a condição de instrumento do mover sobrenatural de Deus. Ali vai um instrumento, aqui vai um instrumento, ali é outro instrumento do mover do sobrenatural de Deus. Pastor, quer dizer então que Jesus agora precisa de nós para fazer o mover sobrenatural? Não. Precisar de nós Ele não precisa, mas por intermédio da graça, da bondade, da misericórdia, decidiu me usar, decidiu te usar, decidiu usar cada um de nós como instrumentos do sobrenatural. Então se prepare para 2026, você distribui pão, você distribui peixe, você distribui pão, você distribui peixe. Quando Jesus chega e fala, dai vós mesmos de comer, Ele está ensinando uma lição poderosa, que só os discípulos seriam capazes de compreender. Pastor, que lição é essa? Dai-lhes vós mesmos de comer. É o mestre ensinando, isso aqui é forte. Nem todo mundo que anda com Cristo só para se alimentar. Nem todo mundo que anda com Cristo anda com Ele só para comer. Tem gente que anda com Cristo é para servir. Toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe, toma pão, toma peixe. Enquanto estiver multidão sentada para se alimentar, tem que ter alguém de pé com ele para distribuir pão, tem que ter alguém de pé com ele para distribuir peixe. Sabe quem Ele vai usar? É você aí, é você aqui, é você. Ele quer usar a CCNV em 2026 para distribuir pão, para distribuir peixe. Versículo 42, todos comeram, todos ficaram fartos, e aqui é todos, sem exceção. Versículo 43, e levantaram do que sobrou 12 cestos cheios. Gente, pensa a cena comigo. Todos comeram, todos ficaram fartos. De um lado, 12 discípulos, de um outro lado, 12 cestos cheios. Pastor, o que é isso? Seria uma coincidência? Vá aprendendo aí, crente. Não. No reino de Deus não existe coincidência. No reino de Deus existe Cristo providência. 12 discípulos, sobrar exatamente 12 cestos cheios. Não há matemática básica, rudimentar. Não precisa ser matemático. Dá um cesto cheio para cada um dos discípulos. Isso não pode ser coincidência. Isso é Cristo providência. A providência de Cristo está chegando na nossa vida. A providência de Cristo está chegando na nossa casa. Desde que nós nos propusermos a dar pão, a dar peixe, a dar pão, a dar peixe aos necessitados.
rápido para terminar. Esses 12 cestos cheios que sobraram envolvem muitos mistérios. Eu quero falar pelo menos 3 deles. Primeiro mistério, isso aqui é o R da recompensa, para os discípulos entenderem que nenhum serviço no Senhor é em vão. Eu posso estar cansado, mas disposto a trabalhar. Eu posso estar com fome, mas disposto a servir. Certamente a provisão virá, porque nenhum trabalho nele é em vão. É o R da recompensa. 2, segundo mistério, esses 12 cestos cheios que sobraram representa a missão, o serviço dos discípulos a partir dali. A missão da igreja: distribuir o pão vivo do céu, distribuir o pão de Deus, distribuir o pão de Cristo para a multidão que jaz nesse mundo perdido no maligno. Mistério número 3 é o que eu mais gosto. Esses 12 cestos que sobraram representa Jesus dizendo para os discípulos, sem usar palavras: enquanto você se propõe a alimentar os meus, eu estou preparando uma porção excelente para você. Enquanto você está alimentando os meus necessitados, eu tenho uma porção excelente para a tua vida, para a tua casa. Pode levar o cesto contigo, para a tua família, para aqueles que estão longe. Não vai faltar pão. 2026 não vai faltar peixe. Pão e peixe o mestre vai multiplicar. O que precisa é de discípulos como eu e você, dispostos a usar a nossa fé para mover o sobrenatural e distribuir pão, distribuir peixe. Fica de pé, igreja. Fique de pé, igreja. É pão que você quer? Toma pão. É peixe que você quer? Toma peixe. Pão e peixe não vai faltar. Precisamos de servos, discípulos, dispostos a distribuir pão que o mestre já tem multiplicado para nós. Quantos pães tinham no começo? Quantos pães tinham no começo? Sobraram 12 cestos cheios. Aí eu pergunto, quantos pães sobraram no final? Não vale responder 12 cestos cheios. Eu não estou perguntando cesto, estou perguntando pedaço de pão. No começo eu sei, tinha 5 pães. E no final, quantos pedaços de pão tinham? Pastor, é incontável. Pastor, é incalculável, é imensurável. Sabe qual é a lição? Enquanto está na mão do menino, ele consegue contar. Enquanto está na mão do discípulo, o discípulo consegue contar. Enquanto está na minha mão, eu consigo contar. Enquanto está na sua mão, você consegue contar. Quando passa pelas mãos do mestre, se torna incontável, incalculável, imensurável, ilimitado, abundante. É isso que Deus tem para nós no 2026. Aplauda o Senhor, é a abundância de Deus para a nossa vida.